Olá, meus queridos amigos nobres inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spooker novamente, agora foi recrutado pelo Quarteto Fantástico. Tem lá o Homem Elástico, que é usado para apagar muita coisa que a gente escreve a lápis, ele usa o dedo lá para apagar. A Mulher Invisível, o Homem Tocha, que é muito bom para acender incenso. Tem a Coisa e eu agora entrei no Quarteto Fantástico fazendo parte como o Treco. Tem a Coisa e eu sou o Treco. Entendeu? A Coisa e o Treco, tá? Quarteto Fantástico. Tá quase. Tá bonitinho? Tá bonitinho. Vamos lá, vamos continuar. Mais uma análise para vocês. Nós vamos analisar, todo mundo gosta, todo mundo pede. Eu quero um necrotério. Eu quero um crematório. E aí a gente traz para vocês, então, essas coisas bizarras, para que vocês possam entender, mais uma vez, o que tem dentro de um lugar como esse. Poucas, um crematório, mais um crematório, todo mundo gosta. Eu espero entrar num crematório na minha vida só quando eu morrer. Pelo visto eu vou ser cremado, não vou ser enterrado. Um lado da minha família quer que eu seja enterrado, outro lado fala, não, vamos ser cremados é melhor, né? Então tá bom, sei lá, não importa, eu não vou estar vivo mesmo pra decidir, tô nem aí. Vamos lá. Vamos analisar, vamos ver o que temos. Lembrando, existem consciências que trafegam nesses ambientes, ok? Tais consciências, eles têm esse total livre-arbítrio de ir e vir, por meio, obviamente, do seu ainda apego à sua existência. Então, já estou avisando que provavelmente nós vamos encontrar certos seres que são de análise real mesmo, assim, tipo... Se você falar, cara, esse tipo de coisa só existe nesses ambientes. Porém, eles vão afetar a energia de quem trabalha em necrotério, quem trabalha em cemitério, ok? Tem que deixar isso bem claro. Eu lembro que uma vez a gente estava fazendo análise do Paranormal State e tinha lá o caso de um cemitério, o cara num cemitério. E que eu tinha feito análise e falei, olha, essas energias vão afetar quem trabalha aqui com doenças de pele, problemas sérios de pele e tudo mais. No final, os caras chegam pro cara que trabalha lá e perguntam se ele estava tendo alguns problemas. Ele tira a bota e mostra o pé dele completamente zoado, com vários problemas de pele, desde o joelho até o pé. Sabe? Então, assim, a gente entende a natureza desses seres, como eles realmente vibram, como interferem na nossa existência, como agem sobre nós, e buscamos elucidar para vocês, para que possam entender melhor as relações dentro da espiritualidade com a nossa existência, ou seja, como a espiritualidade vai interagir com o nosso mundo em que nós observamos, ok? Nós chamamos de mundo da matéria, porque ele é feito de matéria. Tudo bem? Feito? Bora pro vídeo que deve ser bem legal. Ih, começou já. Ó o morto. Tirando o cochilo. Sossegues. Olha lá. O último selfie. Muito, parece filme de terror, né? Aquelas histórias de adolescente. Olá, Marilyn, nós vamos entrar no crematório. Olha lá. Bom, vamos lá. Começou já os caras invadindo, tá? Os poceiros. Não sei que vídeo que é, não sei que idioma está. Nós temos um piano. Ah, tá. Então isso aqui são aquelas igrejinhas que ficam dentro dos crematórios, tá? Tá, isso aqui, vamos com calma. Ah, eles cortaram. Perfeito, entendi. Ok, muitas pessoas chegam pra mim e falam, tio Spook, cadê os universités? Eu vou ensinar uma gambi pra vocês, ok? Toda vez que eu olhar de lado pra câmera, e meu ouvido estiver apontando para a câmera, significa que eu estou escutando alguém ou tendo uma impressão de alguma coisa, beleza? Eu vou comentar sobre isso, porque é o seguinte, eu tenho dois quartos aqui diretos, tem um quarto aqui na minha frente e este quarto onde eu gravo. O quarto aqui da frente é o quarto onde eu faço todos os tratamentos para as pessoas que me contratam serviços para os tratamentos que nós colocamos à disposição. Da mesma maneira que é o quarto onde eu faço todas as minhas práticas budistas, tá? Ele é mais ou menos desse tamanho mesmo, desse tamanho do quarto que eu gravo, e tem tudo ali, um espaço maravilhoso para poder fazer minhas práticas. Feito. Lá ficam os ditos universitários, a gente já falou o que eles são num vídeo só sobre eles.
Esses universitários, eles eventualmente podem trafegar pela casa? Pode, mas eu não me importo. Eles têm total livre-arbítrio, porque são consciências relacionadas às técnicas budistas, são egrégoras de energias relacionadas às técnicas budistas. Muito bem. Esses universitários, que não são deuses, não são guias, não são mentores, não são nada disso, são só consciências relacionadas ao budismo que me auxilia durante os tratamentos, ok? Podem ser obsessores, podem ser espíritos que estão aqui vagando e que se colocam à disposição em ajudar, como a gente vê em centros espíritas. Eu não faço distinção em quem eles são, não me interessa. Então, eventualmente, pode plasmar um obsessor ou realmente uma consciência dentro do budismo tibetano, se faz presente aqui no quarto e me diz exatamente o que está acontecendo de uma maneira bem mais clara. Tudo bem? Por favor. Isso aqui não existe, tá? Isso aqui foi uma montagem feita por eles, tá? Para dizer que isso aqui é um espírito. Tudo bem? Espíritos não saem em câmera. O que nós temos, e quero deixar bem claro, porque já teve youtubers que me mandaram mensagem dizendo: ah, eu gravei um negócio aqui e saiu um ponto verde. Desculpa, o ponto verde é a relação da entrada da luz sobre a incidência do diafragma da sua câmera e como isso é projetado durante a gravação. Qualquer pessoa que pega uma câmera e que passa sobre ambientes onde tem muita luz e pouca luz, vocês percebem que são formados certos pontinhos luminescentes. Esses pontos luminescentes é a entrada da luz no diafragma, como o diafragma da câmera absorve essa luz e distribui para a imagem. Então ela vai refinando a imagem de acordo com a maneira como você programa o foco automático, o manual, o tipo de lente e tudo mais. Tudo bem? Aqui nós temos uma montagem feita por eles, tá? Dá para perceber a área recortada aqui embaixo, tá? Essa área recortada, nota-se, eles fizeram uma sobreposição de imagem, isso faz no Photoshop e é ridículo fazer um negócio desse, uma criança de 5 anos faz, tá? Demonstrando que teve um espírito que foi captado. Por que eles fazem isso, tio Spook? Para vender o vídeo, para dizer que houve a captura de um espírito. Porque se você realmente mostra que não teve nada, foi só uma visita no necrotério abandonado, ninguém vai assistir o vídeo, ninguém vai assistir. Não tem views, não tem interesse. As pessoas querem ver coisas. E é quando você afronta esse grupo dizendo: ô amigão, me diz como é que você gravou isso, ele vai falar: cara, desculpa, eu só passei a câmera e vi essa imagem distorcida, e por essa imagem distorcida eu acredito que seja realmente um espírito. Então ele vai perfazer o quê? A ignorância dele, tá? Mas ele está lucrando uma puta grana por meio desta imagem. E é o que canais no Brasil fazem. Eles não sabem explicar o que está acontecendo por detrás disso e perfazem somente o ganho, o lucro financeiro, por meio daquilo que eles fingem ou forjam a captura em seus vídeos. Tá? Espíritos não são facilmente gravados em câmera. Eu, Rodrigo, gravo há 6 anos, 7 anos no canal aqui no Spook House. Nunca foi gravada uma manifestação real espiritual de uma imagem como essa, clara, nítida, perfeita. Sons são factíveis, já que o próprio engenheiro de áudio, Célio Barros, ele analisa e diz: aqui nós temos um som que é não humano. Quando ele fala para mim isso aqui é não humano, beleza. Agora, quando ele fala que isso aqui é humano, foi projetado por uma cadeira arrastou e causou isso daí, ok, sem problema. É ele que dita as regras, não sou eu, tá bom? Tem um pernilongo voando aqui embaixo. Tá? Então isso aqui já não existe, não é real, não é comprovado. Tá bom? Deixa ele virar a câmera com calma, eu preciso saber o que tem nessa direção. Levanta a câmera, vai. É o de um... Parece que ele tá girando tão rápido, tem algo a esconder, né? Tá. Ok. Por que existem, então, essas capelinhas dentro dos crematórios, tá? Os Estados Unidos, quase na sua totalidade, claramente, atrelado à fé da própria igreja. Então você tem a anglicana, a presbiteriana, a igreja batista, você tem várias congregações das igrejas lá dentro dos Estados Unidos que foram constituídas, há séculos lá dentro, tá? Desde a entrada
dos imigrantes da Europa nos Estados Unidos e a propagação da Bíblia lá dentro. Então você tem várias congregações da igreja. Tanto em hospitais quanto em necrotérios, eles vão fazer o último apelo, obviamente, ao seu ente querido. Em hospitais também tem. Muitos hospitais nos Estados Unidos, o fundamento deles era por freiras que tomavam conta dos doentes. Aqui no Brasil, os primeiros hospitais, se não me engano, também eram de freiras e padres que cuidavam dos doentes. Era um serviço público prestado pela própria igreja junto à área da saúde. E só depois começaram a ser constituídos os hospitais de verdade, tá? Foi o próprio Dom Pedro que começou a criar esses serviços públicos de saúde. Eu acredito que sim. E trouxe a ideia dos hospitais de base para começar a constituir toda essa parte pública de hospitais aqui no Brasil. Mas na verdade era só para atender a família real e depois torna-se necessário para a população. Mas então nós temos esses fatores históricos. Primeiro então vem a ideia dos padres, das freiras que faziam esse processo em hospitais e em necrotério. Aqui no necrotério a gente tem sim a presença de um único ser que está do lado esquerdo. Então, de frente para cá, do lado esquerdo, nós temos a presença de um ser. Esse ser, ele estava conectado a uma pessoa que faleceu e ele só está observando. É um obsessor de alguém que faleceu, tá? Infelizmente, ele é um obsessor que tem características lodosas, com os olhinhos bem coloredes. Esse tipo de obsessor, ele é um obsessor de vícios. Leia-se, pode ser bebidas, drogas e cigarro, tá? Então pode ser uma pessoa que estava ligado ao álcool, pode ser uma pessoa que estava ligado ao consumo de certas drogas, e com isso, esse tipo de obsessor, ele está simplesmente ali esperando a pessoa que faleceu. Se a pessoa é cremada, não existe uma conexão com esses seres. Afinal, as cinzas já anulam completamente toda a estrutura material do indivíduo. Ou seja, os seus ossos, sua estrutura de carne que vai entrar em decomposição, tá? Mas os ossos continuam lá. O obsessor pode ficar conectado a essa estrutura física? Pode. Ok? No esqueleto? Pode. Aguardando realmente aquela consciência, até ele se desconectar e entender que não existe mais vínculo ou elo com aquela pessoa que ele morreu. Mas vai da consciência de cada ser. Então aqui, à esquerda, nós temos a energia desse obsessor que realmente só está observando e esperando o morto. Só isso, tá? Muitas dúvidas surgem com relação a isso, mas eu vou pedir para que vocês façam nas lives, ok? Então, quando tiver as lives, vocês entram e façam as perguntas de como isso tudo é feito, tá bom? Não no box dos vídeos. A gente não vai responder dúvidas em box do vídeo. É somente nas lives. Ó, tem uma Bíblia aberta. Ali não tem nada. Isso. Tem mais um. Você vê que a câmera é porca, né? Tá aqui. Ele está exatamente deste lado, tá? Aqui, ó. Este lado é onde ele se encontra, tá? Então você no púlpito olhando de frente, desse lado esquerdo, é o que você tem a presença desse ser. Ele fica parado só observando. A ideia dele não é se conectar a essas pessoas, mas ele pode ficar bem bravinho caso elas se aproximem dele. Tá? Nós temos aqui mais um órgão. Tá? Esse é um órgão antigo. Tinha uns que você pedalava, né? Que você fazia a pressão dos pés, não tinha? Eu não lembro, mas eu acho que ter visto alguma coisa desse tipo. Você fazia o movimento dos pés. Tem uma corda ali. Muito bem. Bandeiras americanas. National flags. Não, aqui não tem mais nada. A câmera do cara é péssima, né? O cara filma o umbigo. Levanta um pouco a câmera, cara. Parece que a gente tem que ficar assim com o pescoço quebrado, né? Tá tentando ver, não consegue. Não. Vamos, levanta a câmera. Vai lá, tem um buraco. Tinha que usar a câmera dela.
Ah, eu acho que eu já vi esses caras aqui. Eles deram também entrada num outro necrotério que a gente fez. Não era necrotério? Não era necrotério, era uma casa funerária. Casa funerária. Yeah, 1959, a anotação dos falecidos. Desde 1959, hein? Estamos cremando desde 1959. A fornalha nunca desligou. Rapaz, mas dessa matar alguém do coração, né? Do Curaçao. Aqui nós temos o quê? Os arquivos dos falecidos? Ou são os jarros onde é colocado os corpos, os restantes, as areinhas, as cinzas? É, olha só que legal. Que legal não, né? Aí já não rola. Mas olha, eu quero roxo, roxo! Aqui são as urnas. Acho que são as urnas, né? Chama urnas. Onde você coloca as cinzas das pessoas cremadas, é isso? Que isso aí são os produtos químicos, alguma coisa assim? Não. Não fala. Robert. Nós temos um Robert aqui que morreu em 1555, é isso? Não, tá estranho. É 1654 a 1655. Yeah, there's spills everywhere. Ain't this crazy? O cara morreu. 100 anos. There's gotta be something going on. But 100 anos. I feel kind of uneasy. I feel uneasy too. Every time I come in here, I feel. Que legal. Bom ver a barriga do cara. The energy is super strong in here. These people were never claimed. Os caras estão no DR agora. Vamos discutir sobre a morte. Aí eles estão falando sobre a morte. Quer dizer, quem não podia morrer, como é que fazia? Usava Tupperware. Ia levar os Tupperware de feijão e botava o morto lá dentro. Ah, o cara morreu cremado, mas eu não tenho dinheiro para colocar uma hora dessa. Ah, bota no Tupperware. Aí via lá os caras com o Tupperware de feijão. Olha lá, agora... Escutou? O cara peida e fala que é um espírito. Vamos lá. Ele tá escutando algum echo. Hello? Aí aparece a Adele. It's me. Can you touch the K2 again? Ih, vai usar o K2? Ah, não vai rolar. Bom, a gente já falou desses aparelhos, tá? Vamos entender. É sempre bom a gente falar sobre isso daí, até porque os próprios skeptics nos Estados Unidos entraram em contato comigo e validaram todas as informações que eu mesmo falei nos vídeos dos médiums americanos, tá? Para quem não sabe, eu já falei sobre isso num corte da live. No Brasil, as pessoas elas perceberam a oportunidade de tentar trazer meios, vamos colocar dessa maneira, né? Meios para elucidar a existência de certas consciências do mundo espiritual. Por quê? Porque toda essa história de existem espíritos, não existem espíritos, já foram comprovados, a ciência meio que não se importa em estudar e analisar esses aspectos, porque entra numa esfera de crença. E eu concordo com a ciência, porque quando você fala se existem ou não existem esses seres, a ciência vai estar ditando regras sobre a fé, sobre a crença, sobre o credo do indivíduo, sobre a religiosidade. Isso pode gerar um grande problema. Tanto pessoas podem se tornar inimigos da ciência, quanto a ciência tem que saber pré-determinar e estabelecer limites entre até onde realmente vale a pena ir. Quando fazemos pesquisas dentro da área de se existem consciências ou não, nós utilizamos ferramentas que são os microfones, que captam efeitos sonoros. E por meio, obviamente, de análise das frequências de onda, a gente consegue pré-determinar, por uma regra de 3, do que é ou que não é uma manifestação factível, que nem do Samuel Rosa aqui em casa, quando você escuta o ei, no microfone. Não tenho nenhum brinquedo na minha sala, nem um robozinho, naqueles brinquedos de criança que fica falando ei. Não tem. Então como é que justifica o som do ei gravado no microfone numa sala isolada, fechada, com o experimento de trazer a consciência do Samuel Rosa, do Mamonas Assassinas? Como é que fica a ciência?
A ciência vai lá e vai falar, eu não sei. Justificativa, não sei. O eu não sei não é algo a ser justificado. Ou é ou não é. O não sei não existe. Ok? Quando surgem, por exemplo, as práticas integrativas complementares, em 2006, junto ao Ministério da Saúde, foi colocado, então, à disposição um grupo de médicos para validar se essas práticas realmente podiam ser colocadas em público. E aí surgiu, por exemplo, o memento fitoterápico, que é um conjunto de documentos acadêmicos que comprovam a eficácia de certas plantas para o tratamento à população, sejam elas dentro de medicamentos ou mesmo fora de medicamentos prescritas, como plantas in natura, para chás, para banhos ou o que for. Então sempre tem uma pesquisa a ser envolvida. Muito bem, por uma regra, infelizmente, não muito justa, as pessoas dentro da espiritualidade começaram a acreditar que fantasmas poderiam ser fenômenos eletromagnéticos, o que não é verdade. O eletromagnetismo não age dessa maneira, não é um evento que surge desta natureza. E veja, se realmente certos seres fossem eletromagnéticos, provavelmente a minha televisão já tinha fritado há muito tempo. Esse computador já tinha fritado há muito tempo, uma vez que nós temos consciências que trafegam em todos os lugares. Ou seja, qualquer produto eletroeletrônico tinha ido para o beleléu junto à presença de um ser como esse, ok? Então não é real, mas eles passam a acreditar que é. Então como eu posso mensurar isso? Eu compro um medidor eletromagnético. Quando eles entram numa loja de construção, eles compram o dito K2, que é um medidor eletromagnético de frequências, seja frequências Bluetooth, seja frequências de rádio, seja frequências emitidas por micro-ondas ou mesmo por metais que conduzem eletricidade, como cobre, zinco, metais que são utilizados na construção civil. Esse aparelhinho, ele é utilizado para isso, tá? Para isso. Eu tenho um amigo meu que é músico. Esse amigo meu, ele está construindo uma casa e ele utilizou desse aparelho para isolar completamente o ambiente de qualquer tipo de influência de energia elétrica. Por quê? Porque poderia afetar, então, a gravação, a reprodução de qualquer tipo de pureza sonora que ele vem emitir por um amplificador, ou por uma guitarra, ou por um instrumento elétrico. Ok? Então, se eu vou utilizar, por exemplo, de um amplificador em uma sala isolada, fatores elétricos externos podem vir a interferir no som e gerar distorções sonoras e não trazer realmente a pureza, a qualidade daquilo que eu estou gravando. Vocês entenderam? Então esse aparelhinho, ele é simplesmente baseado no que eles acham que é para poder entender e compreender e trazer a vocês uma comprovação científica por parte deles. Eu sempre falo, a ciência não tem interesse em fazer esse tipo de análise. A ciência não tem interesse por respeito às crenças e até mesmo para não violar o direito do indivíduo no que ele deve ou não acreditar. Então, se você vê, por exemplo, cientistas da internet ou psicólogos que se dizem cientistas falando mal das religiões, você tem todo o direito de falar para o cara que ele é um hipócrita, porque ele não entendeu o respeito que ele tem que ter entre os limites do que é a natureza da ciência, que ele se coloca, né, um psicólogo, frente ao respeito à crença dos indivíduos. Se ele desrespeita a crença dos indivíduos, fazendo um escárnio, ele não merece estar nessa posição de psicólogo ou mesmo de pesquisador ou dito cientista. Tudo bem? Novamente, os psicólogos, psiquiatras, eles não têm o direito de querer destruir ou manchar a imagem das religiões, querendo profanar a crença em prol da sua única razão. Ok? Os psicólogos têm que respeitar a crença do indivíduo e utilizar-se dessas ferramentas que o indivíduo tem e das ferramentas que são colocadas dentro e unicamente da universidade que eles fizeram, dentro dos estudos da psicologia, para poder ajudar o indivíduo a sair de seus problemas e suas enfermidades. E não culpar a crença para os seus problemas e enfermidades. Tudo bem? Can you touch the device that Jasmine's holding in her hand? Eles estão fazendo nada com nada. Veja, aqui nós temos metais, tá? E não existe nenhum espírito aqui. Então, assim, ele está usando o aparelho para se comunicar com nada do lado de um condutor de eletricidade.
tá? Não funciona. Vocês viram que nem pisca, nem acende a luz, não faz nada, tá? This is waiting. She told me when her job. I'm like, dude, let's make this happen. Yeah, I'm so glad you guys did. But yeah, Tá? Não tem nada. Cynthia Jones. E é por isso que eu falo, né? A necessidade de ter pessoas que possuem habilidades reais para identificar tais seres. Veja, eu analisei vários vídeos interessantes que traziam médiums japoneses. Cara, era espetacular ver o trabalho dos caras. Era espetacular, tá? Você viu o cara trabalhando, o cara realmente tinha essas impressões aonde estavam os seres. Então assistam, porque vai bater direitinho com o que eu falo. Eu estou analisando o vídeo e do nada o cara vai lá e faz exatamente o que eu estou falando no vídeo. É surreal. Assistam, tá? Eles são espetaculares. Agora você vê os médiums americanos, eles são deprimentes, eles não têm sensibilidade nenhuma, não tem essa coisa de sensitividade nenhuma, tá? É um mero achismo, não existe percepção. E aí você vê, né, a diferença do Japão para os Estados Unidos em termos de compromisso com a religião e compromisso com a espiritualidade. O americano não tem esse compromisso com a espiritualidade. O japonês, ele respeita a espiritualidade, ele teme a espiritualidade. E ele está tentando predeterminar ali uma comunicação com o ser. Tá? Não tem nada aqui. Nada. Tá? Infelizmente, não apareceu nada. Provavelmente mais pra frente a gente vai ver aqueles seres que eu já falei pra vocês, tá? Parece que eu tô no Simba Safari, né? Logo mais, vocês vão se deparar com um dos maiores predadores do corpo de energia do ser humano. É o Simba Safari espiritual. Bom, a gente vai fazer uma pausa, eu espero que vocês tenham entendido os recados e vamos exercitar o bom senso, vamos exercitar a interpretação mais lógica das coisas, porque mesmo dentro da espiritualidade, existe uma lógica e a gente tem que usar aquelas peneiras para extrair o ouro e realmente ver o ouro que está por detrás da espiritualidade e deixar as crendices populares saírem, limpar completamente e ver o que realmente é de mais valia, o que realmente é útil para a nossa vida, entende? Tem muita crendice popular que a gente precisa se livrar, tem muito médium ou videntezinha de podcast que vem falando bosta continuamente ali em podcast, que não tem a menor noção do que está falando. E é isso que a gente precisa tirar, sabe? Retirar esse tipo de achismo e começar a se fundamentar em coisas que foram feitas em pesquisas de campo. Tem realmente evidentes boas no Brasil? Tem, claro que tem. Tem pessoas que vão até os lugares, fazem a pesquisa, analisam, interpretam, aprendem, evoluem com esse tipo de coisa. É isso que é legal. Sabe, as pessoas vão refinando e vão aprendendo. A gente aprendeu muito com o canal Spook Houses ao longo de toda essa existência e trouxe um refinamento maior dentro do critério da religião e da espiritualidade, tá? Só lembrando, eu não sou paranormal, eu não sou vidente, eu não trabalho com essas linhas, tudo bem? Bom, é isso. Eu quero agradecer a todos, muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas essas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro, por quê? Porque eu não sou um paranormal, eu não sou vidente, eu não sou pai de santo, eu não sou dono de terreiro, eu não sou espírita. Eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, Seja Membro e o Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Vocês podem clicar em qualquer um desses links e vocês vão ser levados a uma pagininha e vocês podem doar o valor que vocês quiserem ou puderem. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.